Olá, agora teremos a palestra EdTechs com seus desafios e oportunidades. Quem vai proferir é Gustavo Moreira, do Sebrae. Gustavo, fique à vontade, a casa é sua. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Gustavo Moreira, já foi apresentado rapidamente, mas eu sou gestor de projetos de inovação dentro do Sebrae, então eu trabalho aí com pequenas empresas, startups, dentro dessas tem algumas que são na área da educação, que eu vou falar um pouquinho mais logo à frente. Trabalho com incubadoras, parques tecnológicos, enfim, muito focado e tendo como base a questão da inovação, tá bem? Também sou professor de pós-graduação na SPM e na Unicinos. Então, um prazer falar com todos vocês, espero que entregue um conteúdo que seja bastante relevante para todos vocês. Como o professor Adriano comentou antes, o tema é sobre EdTechs, né, com o tema EdTechs com seus desafios e oportunidades. Eu acho que antes de tudo, assim, antes de qualquer coisa, acho que é legal situar a todos vocês, mas o que é essa tal de EdTech que tanto falam, que eu só ouço falar e não sei bem o que é. Vamos lá. Na verdade, EdTech é uma mescla de education com tecnologia, através do desenvolvimento e uso de tecnologias para potencializar a aprendizagem, ok? Ela é incorporada ao ensino por meio de produtos, aplicativos, ferramentas, que são coisas que a gente vai falar logo ali na frente, tá? Então, são iniciativas, são ações que estão desenvolvendo para modernizar e transformar a educação da forma cartesiana, que, na minha opinião, não tem funcionado nos dias atuais. Beleza? Mas essas EdTechs, tem muitas EdTechs, depois eu vou passar números interessantes para vocês, números relevantes desse mercado. Tem muitos desafios existentes dentro desse setor na área de educação, que isso acredito que seja claro para a maioria de todos. Dentre esses, a gente pode citar a falta de estrutura física das próprias escolas e, eventualmente, algumas universidades. Os professores, num geral, despreparados, não tendo a preparação adequada para entender esses novos modelos de negócio na área da educação, e sistemas educacionais arcaicos, isso a gente também vai falar um pouco mais na frente aí, ou seja, pensando numa questão do professor monólogo, ele falando, aluno ouvindo, a questão do conhecimento padronizado, ou seja, levando conhecimento para pessoas com necessidades, com desejos diferentes, ou seja, essa padronização do conhecimento é algo que eu considero um grande desafio e é um entrave na questão da educação, e também, enfim, certamente é a resistência a mudanças que eu vejo tanto dos professores como eventualmente até de alguns alunos, ou seja, essa mudança vamos lá dizer, mindset, tecnologias, são coisas que são grandes desafios aí para quem trabalha nesses projetos aí de EdTech. Mas vamos lá. Alguns dados bem relevantes em relação a esse setor, tá? E vocês podem perceber o potencial que tem de desenvolvimento aí dessas empresas, vamos dizer, de tecnologia e transformando a educação. É o segundo maior mercado de startups no país, ou seja, a gente tem aí entre 350 a 400 empresas, esses dados sempre variam muito, né? Tem empresa que entra no mercado, tem empresa que sai do mercado, pivota, muda o setor, isso fica atrás aí das fintechs. É um mercado aí que tem crescido numa média de 17% ao ano, falando mundialmente, e é um mercado aí que movimenta, a previsão era até o final de 2020, mas com essa pandemia do coronavírus pode ser que tenha alguma oscilação aí, para baixo ou para cima, mas é um mercado aí de aproximadamente 250 bilhões de dólares, ou seja, um mercado extremamente relevante. 60% disso, dos negócios que surgem na área de EdTech são produção de conteúdo, tá? Então, ou seja, geração de conteúdo é mais da metade dos projetos que são desenvolvidos. 70% delas tem como modelo de negócios o SaaS, que é o software como serviço, ou
seja, quando desenvolvem e como eles vão monetizar dinheiro é através de um software como prestação de serviço. E a gente tem projetos, ideias aí de edtechs que vão desde o ensino básico à educação corporativa, tá bom? Chegando lá, entrando mais no detalhe, tá? Dentro desse último slide que eu apresentei, do apontamento que eu fiz do ensino básico à educação corporativa, a gente vai entrar aqui em relação à questão da educação básica, tá, gente? O que vem aí de projetos, de ideias em relação à educação básica, é muito de conciliar processos tradicionais de educação com novas tecnologias, tá? Proporcionando que alunos com experiências de aprendizado mais lúdicas e visuais. E isso é fundamental, assim, tá? O que eu vejo, o que eu entendo como importante na educação básica, é onde 47% das empresas que estão desenvolvendo tecnologias na área de edtechs focam na educação básica. E eu acho que é fundamental a questão de projetos de ensinos com mais experiência, proporcionar mais experiência para os alunos, proporcionar mais desafios, mais teoria, menos teoria e mais prática, ou seja, coisas vivenciais. A gente entra em ações na área de robótica, a utilização de Legos, bem o que eu comentei, ferramentas lúdicas e visuais, trazendo não o que é habitual e não tem funcionado mais, que é aquela questão do professor monólogo falando e o aluno aprendendo. Acredito que isso aí mudou muito, principalmente agora. Vamos pensar a educação básica, a gente está falando aí da geração milênio, geração Z, uma geração que já nasce conectada, já nasce na internet, já consegue baixar aplicativo. Eu, por exemplo, tenho um filho de 4 anos que baixa os aplicativos dele de uma forma tranquila. Então, aí que fica, entendeu? Dentro dessa questão da educação básica, é fundamental esses 2 pontos que eu comentei: conciliar processos tradicionais com novas tecnologias e proporcionar aos alunos mais aprendizado, mais prática, mais vivências, mais mão na massa, porque, do contrário, o interesse deles vai cair absurdamente. E aqui eu estou botando 2 exemplos, estou trazendo 2 exemplos para vocês. O primeiro é o Mundo 4D, tá, que é uma empresa de edtech que leva o aprendizado da robótica para os alunos. A gente vê vários, eu tenho um exemplo específico aqui da Mundo 4D, mas eu sei de algumas escolas que trabalham nisso. O próprio Rosário, aqui em Porto Alegre, é muito forte, os maristas são muito fortes na questão do aprendizado de robótica. Nós, do Sebrae, já fizemos alguns desafios na área de robótica, que foram bastante efetivos, assim, uma gurizada lá que ia de 12 a 15 anos desenvolvendo robôs, e aí tem automação, tem robótica, linguagem de programação, mental, vivencial, e o resultado que a gente vê disso é muito, muito interessante. E um outro exemplo, acho que já mais conhecido, né, gente, as edtechs, é a própria Crânio, tá, que é uma plataforma de aprendizagem que usa a gamificação como base de trabalho. Tá, então, é a gamificação do processo de aprendizagem, aí vai desde a biologia, química, física, matemática. É uma plataforma muito interessante. Depois eu vou entrar no detalhe mais da questão da gamificação, tá, como umas tecnologias emergentes que pode crescer bastante ainda, mas a Crânio é um exemplo bastante interessante aí de edtechs que atuam na questão do ensino. Lembrando que quase metade dos projetos das startups que desenvolvem soluções, elas focam na questão da educação básica. Beleza? Passamos agora para a questão da educação corporativa, onde o objetivo é a capacitação dos funcionários, colaboradores cada vez mais engajados e entregando melhores resultados. Então, esse é um mercado ainda que representa, é um mercado pequeno, então acho que daqui pode ser que tenha, vai com uma sugestão, assim, eu vejo que apenas 8% das startups, elas focam em soluções para educação corporativa. Então, aqui acredito que possa ter um nicho interessante de atuação, à medida que a gente percebe que cada vez mais se faz necessária a capacitação para eles entregarem virtual. Ou seja, eu acho que
as empresas aí, se não entregarem esse tipo de qualificação permanente aos funcionários, a tendência é que eles percam as melhores cabeças. Então, é um segmento aí que me parece interessante a investir para quem busca empreender e entregar soluções para esse nicho aí de educação corporativa, me parece algo bastante interessante. Essa aqui é a Nidu, é um exemplo aí de um aplicativo para desenvolver os colaboradores, ela é uma empresa de São Luís do Maranhão, tá, que oferece aí também um aplicativo gamificado para capacitação de colaboradores. E eu acho interessante isso, assim, a gente está São Luís do Maranhão, lá longe, afastado, eu não sei a abrangência do evento aqui, tá, mas eu acredito que tenha muita gente, inclusive do interior do estado, aqui na conversa, tá, que estão me ouvindo. E eu gosto de usar um termo que parece ser forte, mas acho importante para todos aqui, tá, trazendo numa vertente já de empreendedorismo. Independente do local onde tu estejas atuando, acho que a gente tem que, de todas as formas, pelo menos nas cidades pequenas do interior, aí, tirar essa síndrome de vira-lata, de achar que não é para mim isso. Eu moro numa cidade de, sei lá, 5 mil habitantes, eu não vou conseguir desenvolver, eventualmente, uma plataforma, um sistema, desenvolver um software para acoplar em óculos de realidade virtual, por exemplo, porque eu estou muito longe. Isso não existe, tá? Posso trazer 2 exemplos claros para vocês, que não são de edtechs, mas são de projetos de agronegócio que foram desenvolvidos, uma na cidade de Colorado, aqui no Rio Grande do Sul, que acredito que a maioria de vocês não deve nem conhecer, que tem aproximadamente 2.500 habitantes, e uma outra na cidade de Selbach, que também é uma cidade com 5 mil habitantes, ou seja, vamos tirar essa questão da síndrome do vira-lata, entendeu? De achar que não é para vocês, é para vocês, independente do local. A questão da tecnologia está aqui para ajudar todo mundo, e acredito que tendo boas ideias, e aqui eu estou muito focado nas ideias de EdTech, tendo soluções não só de EdTech, mas de outros setores, vão adiante, acreditem, usem plataformas, usem a tecnologia a favor de vocês, e sem imaginar que pela distância geográfica isso pode ser um impeditivo, e não é de forma alguma, tá bem? Temos também um mercado bastante relevante, que são dos cursos livres, tá bem? Isso representa aí aproximadamente 20% das startups ou das empresas de tecnologia com foco em EdTech, tá? E trabalham muito a questão da educação à distância, né? Onde pessoas como eu, por exemplo, né, mais experientes, elas necessitam conciliar educação, trabalho e vida pessoal. São cursos online que acabam, de alguma forma, estabelecendo uma rotina de estudo, né? Permitindo aí que novas habilidades elas possam ser desenvolvidas sem ter que obrigatoriamente frequentar uma instituição de ensino tradicional. Não quero obrigatoriamente ter que ir numa aula no sábado das 8 ao meio-dia. Eu gostaria de fazer o meu curso, me qualificar, desenvolver minhas habilidades, vamos lá, numa quarta-feira depois do trabalho e numa quinta-feira de manhã quando eu estou compensando horas no meu trabalho. Ou seja, esses cursos livres, eles possibilitam uma maior flexibilidade ou um melhor planejamento, tá? Não obrigando a pessoa a entrar numa obrigatoriedade de horários que, eventualmente, a pessoa não está disposta, ou, enfim, não é o horário que ela produz melhor. Tá bem? Quando eu falo aqui também da questão de ensino tradicional, tá? Eu puxo mais até para as universidades, que é um mercado, vocês vejam aqui, cursos livres tem um mercado aí de 20% das soluções de EdTech. E o ensino tradicional, ela ainda está em 6%, ou seja, também é um mercado a ser pensado, a ser explorado. Não tem tantas startups e pequenas empresas desenvolvendo soluções para ensino superior. Eu vejo que algumas universidades, eu tenho uma interação bastante grande com a maioria delas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Posso citar o exemplo da PUC aqui, que tem trabalhado muito aí cursos que têm sido um grande sucesso, cursos de EAD, ou seja, trazendo para a parte digital as aulas, trazendo pessoas relevantes nos seus respectivos sistemas, e eu sei que o resultado demanda aí tem sido bastante grande, e o pessoal tem gostado bastante. Então, é algo também a se pensar aí, soluções para o ensino superior, que está mirando nisso, está sentindo na carne a perda de alunos, e buscar novas frentes de negócio e novos modelos de negócio é algo que
que eles estão vendo com muito bons olhos, beleza? Um exemplo aqui de 2 cursos livres que eu trago para vocês é o Udemy, que é uma plataforma de cursos online voltada para quem deseja estudar sem sair de casa. Tá? Tu pode, inclusive, aqui disponibilizar cursos que você desenvolva. Tá? Então, é uma plataforma aí que roda o mundo todo e tem tido um sucesso bastante interessante. E a Duolingo, que aí é uma plataforma de aprendizagem de idiomas, enfim, inglês, alemão, francês, e ele trabalha em diversas plataformas, né? Ele é um site, ele é um aplicativo, enfim, ele tem várias, ele é plataforma multicanal, e também é algo que é um curso livre e bastante, acredito que a maioria de vocês deva conhecer, e é um exemplo bastante interessante aí de plataformas aí de estudo livres, beleza? Outra coisa que eu coloquei até na minha apresentação aqui, que é algo que eu falo muito pessoal, tá? Que são os podcasts. Não é algo que seja novo, tá? Mas é meio com grande potencial de difusão de conteúdo. Então, eu, por exemplo, falo por mim e sugiro para vocês também, são áudios, e aí daqui a pouco tu pode buscar, eu citei 2, eu trouxe esse exemplo específico que é o Braincast, tem um outro que é o hipster.com, que são 2 plataformas aí de podcast que trabalham com temas diferentes. A gente pode trabalhar aí a temática da inovação, futuro do trabalho, tecnologias emergentes, ou seja, são podcasts aí que varia aí de 10 a 40 minutos e que tratam temas, pelo menos considero para mim relevantes. Tá? Outro canal que eu tenho buscado bastante informação, tenho acessado alguns podcasts, é no próprio Spotify. Então, tu vai lá na busca do Spotify, busca um tema lá que tu queira trabalhar, vamos imaginar lá, criatividade. E aí tu puxa, certamente vão ter podcasts que vão trabalhar com essa temática. Eu acho legal, por exemplo, estou trabalhando, estou desenvolvendo algum projeto, alguma coisa, e estou com fone de ouvido, como eu estou agora, aqui ouvindo um podcast sobre inovação. Parece algo interessante, eu acho legal, acho que vale reforçar. Eu sei que cada vez mais pessoas estão buscando isso. Daqui a pouco estou me deslocando de casa até o Sebrae, lá dá meia hora de carro. Vamos ouvindo podcast sobre algum tema interessante, a gente vai aprendendo e vai se qualificando. Me parece algo legal e eu tenho utilizado bastante, tem me ajudado bastante aí. Passou esses mercados, tá? Que eu acho interessante agora de a gente comentar, tá, gente? São as inovações tecnológicas que vão acabar revolucionando as edtechs, tá? O que está vindo aí de futuro, e o futuro ela é logo ali na frente, tá? E eu acho que essa pandemia, o advento aí do coronavírus, ela vai acabar acelerando muitas coisas. Pensando pelo lado meio cheio do copo, eu acho que nessas crises, muitas coisas que ainda estão demorando a acontecer, vão acontecer de forma mais rápida, e essas questões tecnológicas, com certeza, vão acontecer também nas edtechs. Questão da realidade virtual e realidade aumentada, tá? São nomes parecidos, tá? São nomes próximos, mas elas são diferentes, tá? Enquanto a primeira leva vocês para um ambiente imersivo, por exemplo, tem os óculos de realidade virtual, e aí a gente pode trabalhar até colocar os óculos e vislumbrar uma ponte, ou vislumbrar, eventualmente, uma loja, ou vislumbrar um restaurante, simular treinamento de áreas de segurança. Então, esses é a questão da realidade virtual. E a segunda inclui projeções de conteúdos e informações do mundo real. Tá? Então, quando a gente fala em realidade aumentada, um exemplo claro, que eu acho que todo mundo conhece, acaba sendo o Pokémon GO, tá? Que é realmente um desenvolvimento aí de um software onde tem embarcado aí a questão da realidade aumentada. Então, são termos parecidos, mas que, de alguma forma, eles são diferentes, tá bem? A questão da inteligência artificial é desenvolver mecanismos e dispositivos tecnológicos que simulem o raciocínio humano, ou seja, a gente entra na questão de robôs, chatbots, ou seja, é embarcar inteligência artificial de alguma forma tentando
trazer a nossa inteligência humana de alguma forma artificial, embarcando em robôs e em diferentes tecnologias. Tá bem? Questão da gamificação é algo que já está mais difundido, né? É a questão de utilização de recursos de jogos em outros contextos, tá bem? Então, quando tu aplica a gamificação no processo de educação, o objetivo é que as pessoas se engajem mais aí no desenvolvimento. Eu usei o exemplo ali, que tem 2 exemplos, a Crane, principalmente a Duolingo, onde tu gamifica o processo de ensino, e aí tu vai desenvolvendo, trabalhando etapas da educação, ou seja, tu vai trabalhar lá, usei o exemplo do Duolingo, de idiomas, aí tu vai lá, tu entra no básico do ensino do inglês. E aí tu vai indo, vai respondendo as perguntas, vai subindo, aí tem a premiação, aí tem um ganho na frente, ou seja, tu está gamificando o teu processo de aprendizagem e sempre com o objetivo de evoluir através de premiações, troféus, enfim, aí eles trabalham com algo mais lúdico à medida que tu vai evoluindo o teu desenvolvimento. Gamificação é algo que já está mais difundido, a gente já tem algumas plataformas aí sendo trabalhadas, mas ainda tem um amplo mercado aí para ser desenvolvido, tá? Acho que vocês podem ficar bastante atentos em relação a isso. Na questão da realidade virtual barra aumentada, que eu comentei, na inteligência artificial, tem um mercado bastante grande. Quando a gente fala aí daquelas 350, 400 startups que temos aqui no país de edtechs, menos de 2% trabalham com essas tecnologias, tá? Principalmente realidade virtual e realidade aumentada. E é algo que pode ser bem visto deve ser visto com bons olhos, porque é um mercado muito grande, a gente está falando aí de futuro, tecnologia. Claro que tem um pepino aí, vamos dizer assim, que será que as pessoas, principalmente professores, tá? Eu vejo que a gurizada mais nova, ela está mais conectada com essas novas tecnologias, mas será que essas novas tecnologias não vai ter um entrave ali na questão de pessoas? Será que as pessoas vão conseguir utilizar essas ferramentas da melhor forma, vão conseguir trabalhar isso em sala de aula, entregar ensino, entregar qualidade para os seus alunos? Essa é algo que eu questiono bastante, entendeu? E aí entra muito essa questão do soft skills, né? Que aí pergunta, soft skills? Mas soft skills não é inovação tecnológica, né? Não é inovação tecnológica, mas ela é fundamental para que os outros 3 itens aconteçam. Por quê, tá, gente? Vamos lá. Primeiro, acho que é legal mostrar o que é soft skills, tá? Soft skills são, na realidade, habilidades comportamentais, que são cada vez mais importantes no mercado de trabalho e que gera uma grande demanda, em função disso também gera uma grande demanda na área de educação, na área de ensino, que é onde a gente está trabalhando aqui. Tá? E aí, com o avanço da tecnologia, os profissionais do futuro vão ter que desenvolver novas competências, né? Novas habilidades, porque, cara, a gente está falando aí de realidade virtual, realidade aumentada, e se as pessoas não se qualificarem, não desenvolverem novas habilidades e novas competências, provavelmente elas vão ser trocadas aí por máquinas, por robôs. E aí o pessoal sempre comenta muito, eu acho que aí tem um erro, tá? Dizendo, a tecnologia está tirando empregos. Eu li uma reportagem, alguns dias atrás, que a tecnologia, ela tira um emprego, mas ela possibilita o surgimento de 4 novos empregos. Só que a gente tem uma lacuna aí, que é isso que é importante, inclusive soft skills. Esses novos empregos que são gerados, essas novas demandas de trabalho que são geradas, as pessoas a gente não tem gente qualificada para isso. A gente está falando aí daqui a pouco, um cientista de dados, um analista de dados, alguém na área de inteligência emocional, ou seja, a gente não tem pessoas qualificadas para preencher essas vagas, então a gente aí tem uma lacuna. A tecnologia está aí, está possibilitando com que surjam novas oportunidades de trabalho e de negócio, só que é o passo que a gente não tem pessoal qualificado para preenchê-los. Então, essa é uma lacuna muito séria e muito importante, e essa questão do chamado soft skills, que são as habilidades comportamentais, tem aí também uma possibilidade de geração de negócio. A gente percebe que tem surgido novas empresas para trazer conteúdo
digital, principalmente, mas também presencial, para, de alguma forma, desenvolver novas habilidades, tanto técnicas também, tecnológicas, como comportamentais, para conseguir, de alguma forma, preencher essas vagas que a tecnologia está criando, né, vamos dizer assim. Beleza? E o que são essas soft skills, tá? Pensando não na questão técnica, tá? A questão técnica, enfim, é trabalhar aí a questão de ciência de dados, as tecnologias que eu citei anteriormente, a pessoa precisa ter conhecimento técnico para desenvolver essas tecnologias, e é algo que falta muito no país também, né? Enfim. E aí entra aquela questão, será que a gente está ensinando para os nossos filhos? Será que as escolas estão ensinando para os nossos filhos e para os jovens profissões ou habilidades que não vão servir para nada logo aqui para frente? Ou seja, eu tenho 2 filhos, será que meus filhos estão sendo qualificados para trabalhar em profissões que não vão existir quando eles forem economicamente ativos, vamos dizer assim, né? Isso é outra coisa a se pensar, né? Vamos lá, soft skills comportamentais, ou seja, pensando em futuro do trabalho mesmo, tá, gente? Quem não tiver capacidade de resolução de problemas complexos, quem não tiver criatividade, não tiver pensamento crítico, não conseguir fazer gestão de pessoas, não tiver inteligência emocional, orientação para servir, capacidade de tomar decisões, está fora do mercado. Eu penso muito na questão da EdTech, principalmente vamos lá, os professores. Eu acho que o professor não deve ser aquele cara que vai ficar lá falando na sala de aula, no quadro negro, com giz de cera, e o aluno ouvindo. Acho que a grande função do professor, na minha opinião, é ser um orientador. Orientação para servir o aluno, mostrar ferramentas de capacitação, orientar na busca das melhores soluções para os problemas que ele enfrenta, ou seja, entregar conteúdo de uma forma mais visual, mais lúdica, orientar através de desafios tecnológicos, trabalhar a questão vamos lá, eu citei alguns exemplos ali na questão de robótica, trabalhar desafios tecnológicos, oficinas práticas, fazer com que eles vivenciem situações reais e não apenas ficar jogando teorias que daqui a pouco para eles não vai fazer sentido nenhum ali na frente, entendeu? Então, acho que todas essas qualificações, eu vejo principalmente alunos pensando no futuro do trabalho para se realocar, mas como principalmente professores, são fundamentais para a coisa acontecer, tá bem? O que precisa estar no foco de vocês, tá, gente? Aí pensando aí como tendência de negócios, futuro dos negócios e profissões. Isso é importante vocês terem sempre no foco, tá bem? As empresas, elas vão ser cada vez mais tecnológicas, tá? Isso não tenha dúvida. Então, a gente percebe que cada vez mais as inovações estão acontecendo, as tecnologias estão surgindo de forma mais rápida, mas cada vez mais a gente não pode abrir mão do capital humano. Muito nisso que eu comentei anteriormente. Não adianta a gente ser cada vez mais tecnológico, desenvolver mais tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, se o capital humano não está sendo qualificado, tanto nas skills técnicas como nas skills emocionais, ou seja, aí vai ter uma lacuna, inclusive, de desenvolvimento logo ali na frente. Tá bem? Importante dizer que não vão acabar os empregos, tá? Na minha opinião, não vão acabar os empregos, só que de alguma forma eles vão se transformar. Isso a gente acho que vai vir bem direitinho, isso aí agora, principalmente nessa questão do coronavírus, onde eu acho que muitas coisas aí vão acabar, de alguma forma, acelerando, né? O pessoal quem não vai mudar no amor vai ter que acabar mudando na dor, beleza? Tecnologia sim, porém sempre vai estar alinhado aí com o desenvolvimento das habilidades sociais do capital humano, ou seja, e aqui a gente entra numa questão, as máquinas são fundamentais, a tecnologia é fundamental, sim, tá? Mas sem habilidade para construir relacionamento, liderar pessoas, lidar com conflitos, isso aí as máquinas jamais vão fazer, tá? Aí vão precisar de nós, então, tecnologia sim, mas com as habilidades que só o capital humano tem e precisa, como eu comentei anteriormente, ser de todas as formas desenvolvido. Tá bem? E eu acho que o fundamental de estudo, tá, tanto na questão do capital humano como da tecnologia, acredito que o que tem que estar no centro disso tudo é a inovação, tá? A inovação vai acabar sendo o link entre
entre esses dois pontos, uma não vive sem a outra. Eu posso falar sobre uma área que é muito minha, assim, tá? Então, é fundamental buscar inovação, tanto na questão comportamental como na inovação tecnológica, e de uma forma constante, isso tem que ser buscado, tá? Assim como eu expliquei ali o que era EdTech, o que é soft skills, eu acho que é importante também um termo que relativamente vulgarizado, que é o termo da inovação, tá bem? O que é inovação? Vamos lá. Inovação é a criação de uma oferta nova e viável, tá? É algo novo e que tem que gerar resultado. Então, vamos lá. É o resultado à medida que tu leva um maior aprendizado para os alunos, usando novas tecnologias. É uma inovação comportamental, uma nova habilidade comportamental que gera resultados com uma maior satisfação dos colaboradores, ou seja, é algo novo que é criado, que é desenvolvido, tecnologicamente ou não, mas que gera, de alguma forma, um resultado efetivo, financeiro ou não, entendeu? Mas tem que gerar resultado, beleza? E quando a gente pensa em inovação, tá, gente, isso que eu falei tudo, não adianta a inovação acontecer se ela não é de uma forma aberta, tá? Então, eu acredito aí que quando a gente for pensar em inovação tecnológica ou não, a gente tem que, eu sempre imagino que a questão da questão aberta, falando com clientes, fornecedores, os próprios alunos nas escolas e universidades, eu vejo que as escolas e universidades falam muito pouco, ouvem muito pouco os seus alunos, que na verdade são seus clientes, é quem paga a conta, né? Então, acho que essa inovação, quando for desenvolver um novo modelo de negócios, uma nova tecnologia, eu acho que é sempre importante ouvir pessoas de fora. Aí eu penso o seguinte, cara, será que é melhor tu desenvolver uma solução nova para uma escola, por exemplo, falando lá diretor e meia dúzia de professores, ou daqui a pouco, tendo lá 7 pessoas só num grupo, vamos imaginar, ou é melhor tu abrir isso, trazendo alunos, fornecedores, parceiros de negócio, ou seja, trabalhar isso com umas, sei lá, 30, 40 pessoas construindo conjuntamente uma solução. Tenho certeza que a segunda opção é melhor, e isso fala muito aí com a questão da pensar a inovação de forma aberta. E na educação não é diferente, tá? Então, se eu estou falando aqui para alunos, estou falando para professores, estou falando para diretores de escola, pensem sempre a questão da inovação tecnológica, comportamental, de uma forma aberta. Criem conjuntamente, tá? Não achem que vocês são os donos da razão e que vocês têm as melhores ideias. As melhores ideias são as que são compartilhadas, que são construídas com pessoas de dentro da escola, vamos usar um exemplo, mas também de fora. Beleza? Isso tem acontecido muito em função da forma como a gente tem se conectado, tá, gente? O que eu tenho percebido, assim, tá? Alguns anos atrás, a forma como a gente se conectava era muito centralizado, ou seja, tinha um ente, uma pessoa que controlava, que centralizava a informação e aí distribuía. A gente foi num momento, na medida que a gente foi evoluindo, a gente começou a trabalhar numa estrutura aí de conexão descentralizada, com alguns grupos aí de trabalho, mas que a comunicação entre os grupos não fluía muito, por uma comunicação agora que tem acontecido muito mais distribuída, tá? Ou seja, não tem tantas barreiras aí para conversar, e eu falo e eu acho que isso é fundamental que seja assim, que vocês pensem sempre dessa forma, né, que isso está muito linkado aí com o conceito de inovação aberta, beleza? O exemplo que eu trouxe para vocês aqui é da Croton, tá, em relação a tudo isso que eu falei agora, principalmente a questão da inovação aberta, tá? A Croton é uma empresa de digitalização e aprimoramento das metodologias educacionais. Ela teve um tempo atrás, eu não sei se ela ainda está lá, tá? Mas ela teve um link muito forte, ela teve um programa dentro do Cubo do Itaú, tá? Que era o Cubo Education by Croton, e ela tem um objetivo claro de ser a companhia mais digital do mundo, a companhia de educação mais digital do mundo, tá? Então, o que eu digo, assim, eu acho que também é legal vocês verem esses ecossistemas, esses hubs de inovação. A gente tem aí o outro que é o Inovabrado, do Bradesco, tem o Cubo do Itaú, que são ecossistemas onde tem várias empresas lá que trabalham também muito o conceito de inovação aberta. Então, tem acompanhamento de mentores lá dentro, tem desenvolvimento de tecnologia, conexões,
Então, quem tem ideias de projetos de inovação, acho que é muito legal saber que existem esses ecossistemas. Eu também falo de incubadoras, de empresa, parques tecnológicos, aceleradoras, o próprio Sebrae com os nossos programas de startups e os editais aí de tecnologia, ou seja, acho que é muito importante quem tem ideia de empreender também buscar essas inspirações, essas aceleradoras também de empresas, que foi algo que eu esqueci, que tem algumas aqui bem interessantes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, para quem busca empreender e busca inovar, ou intraempreender, tá, gente? Vamos pensar aí que daqui a pouco, não quero ser empreendedor. Mas acho que é fundamental no local que vocês trabalham, daqui a pouco vamos trazer aí, o cara é um colaborador de uma escola. Por que não intraempreender, ou seja, empreender dentro da escola, buscar novas soluções, novos modelos de negócio, desenvolver projetos onde agrega, onde tu embarque tecnologia, algumas dessas eu citei aqui. Por que não gamificar um processo de educação numa escola, ou seja, independente de buscar empreender ou intraempreender, busquem sempre essa inquietação de buscar novas frentes de atuação, beleza? Termino botando algumas reflexões, tá, gente, que eu acho que são importantes aí, indo já para o final da conversa, né? E as reflexões, na verdade, são algumas perguntas. Qual é o papel dos educadores nesse processo? Ou seja, eu já citei um pouco, já trouxe uma visão que eu acho que o educador tem que ser um facilitador, não é o cara que entrega a verdade dos fatos para os alunos, ou seja, eu acho que ele tem que ser um facilitador, um orientador do processo de educação, estimulando com que coisas não só teóricas, mas principalmente práticas desenvolvam habilidades dos alunos. Eu falo tanto ensino básico como ensino superior, ou seja, eu acho que o papel dos educadores nesse processo é bastante importante, mas precisa mudar, tá? Do jeito que tá, não tá rolando, tá? Isso a gente consegue ver muito claro aí, principalmente agora nessa situação que a gente está vivendo atualmente, aí, que muitos têm patinado aí nesse processo todo. Universidades e escolas estão preparadas para a mudança dessa questão do capital humano e tecnologia? E aí vamos ver, será que tanto universidades como escolas, elas estão preparadas para essa gurizada nova que está vindo, esse capital humano que está vindo diferente, com novas habilidades, com novas criatividades, estão preparados para eventualmente colocar em sala de aula lá software, botar nos celulares das crianças um software de realidade aumentada, ou seja, tu vai falar lá sobre descobrimento do Brasil, a criança vai abrir o celular e vai aparecer personagens históricos da época projetados no teu celular. Isso é possível? As escolas estão preparadas para esse tipo de mudança? Isso é algo que precisa ser pensado também, alguma reflexão que precisa ser feita, né? Nossos jovens não estão aprendendo atividades que não existirão nos próximos anos, isso é algo que eu me inquieto muito em função de ter 2 filhos pequenos, uma menina de 10 e um guri de 5. Será que eles não estão aprendendo coisas, atividades e matérias que não vão fazer sentido nenhum nos próximos anos, sabe? Será que não é legal remodelar isso, entregar conteúdo que realmente seja relevante, que agregue para eles logo ali na frente? A gente está falando, parece que são coisas assim que vai acontecer daqui a 20 anos. Não, cara, são coisas que daqui a 5 anos vão impactar muito nas nossas vidas e daqui a pouco eles estão aprendendo coisas lá que não fazem sentido nenhum, entendeu? Estão dando tiro de bazuca numa formiga, não faz sentido nenhum isso aí, entendeu? A questão do Covid, não mostrou que ainda temos um longo caminho a percorrer, acho que isso é importante, tá? Será que tudo isso que está acontecendo, as escolas e universidades tendo que se reprogramar em função desse isolamento, será que a gente ainda não tem um longo caminho a percorrer? Será que estamos todos preparados aí para essa situação que aconteceu agora ou a gente ainda tem um caminho longo a percorrer? Acho que é isso, tá, gente? De recado, é isso que eu dei. Espero que eu tenha passado a mensagem para todos vocês aí. Eu agradeço a todos que acompanharam essa minha gravação. Agradeço ao pessoal da organização, foram um show de bola em nota 10.
Espero que tenha também atendido o propósito aí de vocês. Segue meus contatos, segue meu contato, tá? O meu e-mail. Se alguém tem alguma dúvida ou quer buscar alguma oportunidade em relação, eu repito aqui, o meu trabalho, meu foco sempre foi na questão de trabalhar projetos de inovação, então eu estou envolvido aí com vários projetos de diferentes frentes. Então, se tem alguma dúvida em relação a isso ou quer buscar alguma oportunidade onde o foco seja inovação, pode me buscar, é gustavo.m@sebrae-rs.com.br. Eu respondo a todo mundo, se demorar aí 1, 2 dias, não se preocupe, mas eu, por respeito e vontade, eu respondo a todo mundo. Beleza? É isso. Obrigado mais uma vez. Eu espero ter atendido o propósito aí do programa e muito obrigado.